enquanto a Justiça Eleitoral, negando o registro de candidatura, mas concedeu a possibilidade de se retirar as redes sociais de Pablo Marçal, segundo a Justiça, não por causa do conteúdo, mas do impulsionamento que seria pago ali por Pablo Marçal. Exato. E é óbvio que ele tem interesse em promover esse tipo de confusão, né? Eles defendem que houve censura e tal. Não foi isso. Foi exatamente uma punição por conta de, digamos, temas econômicos, não por conta de algo que ele tenha dito, alguma infração de opinião, nada disso. Até ontem, puxando mais uma vez a entrevista que nós fizemos aqui com o governador Tarcísio, ele também foi muito claro em relação à opinião dele sobre isso. Quer dizer, ele concorda com a punição baseada em questões econômicas e não de opinião. Por sinal, vou até contar para a nossa audiência aqui, né? Porque os 3 colegas me tiraram uma onda na última sexta-feira, quando eu levantei a seguinte questão: será que num hipotético segundo turno entre Boulos e Pablo Marçal, a direita vai de fato caminhar com o Pablo Marçal? E o governador ontem aqui falou: não, me deixa fora dessa, não quero nem saber de nenhum deles. Pois é. Na mente. Tá lá. A vingança é um prato que se come frio, né, Pedro? Tá lá, e já até publiquei esse corte em homenagem aos amigos aqui. Mas o fato é o seguinte: é claro que ele, em momento algum, vai largar do prefeito. Quer dizer, o governador está mais do que fechado com o prefeito Ricardo Nunes, que continua em todos os levantamentos levando vantagem nas simulações de segundo turno. A questão hoje para o prefeito é chegar ao segundo turno. E para o Boulos, sem dúvida nenhuma, hoje, o adversário ideal em um segundo turno seria o Pablo Marçal. Agora, vendo essa situação, né, que envolve Pablo Marçal crescendo cada vez mais nas pesquisas, vocês entendem que as investidas na tentativa de tirá-lo do páreo sejam agora a principal estratégia de vários dos candidatos, hein, Gustavo Segré? Ninguém quer tirar alguém que já sabe que não vai ganhar. Ninguém vai se preocupar por tirar alguém que não está pontuando nas pesquisas. É óbvio. Aquele que apresenta risco, é melhor não ter a necessidade de concorrer com ele. E o Pablo Marçal está crescendo muito. Eu tenho uma dúvida em relação a esse arame na qual o Pablo Marçal chega a ser candidato. A partir do PRTV, no prazo, tem datas que estão justificando que não teria sido no prazo da Justiça Eleitoral. Tem a ver com o controle do partido, PRTV, que tem brigas internas, ameaças de morte. Hoje, no Morning Show, que tive a oportunidade de participar, entrevistamos a uma ex-presidente do PRTV que afirma que ela foi ameaçada de morte pelo atual presidente Avalanche. Isso está sendo colocado dentro do TSE. E aí tem a questão do poder econômico, que também é uma questão que afeta a lei eleitoral. Então são 3 questões que me parecem que em algum momento podem derrubar a candidatura do Pablo Marçal. Mas de qualquer maneira, ele ganha ainda perdendo. Ele ganha ainda não participando, porque já tem um nome novo. E eu tenho certeza que muita gente do PL vai dizer: por que não colocamos a Ricardo Salles? Porque Ricardo Salles tem uma personalidade que poderia tranquilamente enfrentar aquele eleitorado que não se vê identificado com Nunes, não se vê identificado bolsonarista. E vem uma pessoa fora do sistema, combatendo todo o sistema, inclusive a família Bolsonaro, e a dúvida é: será que vai ter oxigênio para chegar até lá? A gente vai ver. Fala, Piperno. Não, veja, eu acho que... Porque eu vi que você estava meio que ouvindo a argumentação aí do Segré e se manifestando. O que foi? Não, porque é claro que, enfim, o jogo para 26 já está sendo jogado. Então é claro que esse posicionamento do Pablo Marçal vai rompendo aquilo que se imaginava, até de forma equivocada, uma espécie de monopólio bolsonarista no campo da direita. Isso vai ficando claro que não é mais assim. Qual vai ser o tamanho dele? A gente não sabe. Porque, veja, ele, embora, enfim, eu conheço muita gente que defende essa tese do Segré, que ele já ganhou mesmo que perca depois, mas veja, isso está, de certa forma, também escancarando toda a vida dele, está sendo devassada, e aí já se descobre condenação, que ele já foi preso, processo por fraude, essa turma do PRTB, gente ligada aí, enfim, a PCC. Então, está se abrindo uma caixa de Pandora muito perigosa, inclusive para o futuro dele. Vai saber onde isso vai desaguar, né? O que você acha, Zé? Eu fico com a ideia de que não se deve usar a justiça para derrotar um político. O que mata um político é falta de votos. E devo dizer que a conversa da semana aqui política, e alguns parlamentares comentaram, é sobre essa nova posição do Pablo Marçal. Ele está sendo interpretado aqui como o nome que se fortaleceu. E isso provoca pruridos na área política. Os antigos aqui, os tradicionais, estão até assustados com esse posicionamento e com esse apoio dado a Pablo Marçal. E principalmente o afastamento dele do grupo que até agora estava muito unido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Então, chegou aqui os ecos deste apoio a Marçal em São Paulo. Já estão considerando aí uma presença dele em 2026, para se ter uma ideia. Sobre essa luta jurídica, eu entendo que não é normal nós nos preocuparmos mais com a área jurídica do que com a área política. Tem alguma coisa fora do lugar quando você entende que a justiça eleitoral faz parte do processo político. É aquilo que eu falei do segundo turno e do terceiro turno, mas também no dia a dia, né, de suspensão de falas, de punições, de multas, e isso está acontecendo com muita frequência, isso está errado. A justiça eleitoral, eu lembro sempre, tem que ser igual o juiz de futebol.
quando o juiz aparece mais do que o artilheiro, está esquisito, é um jogo estranho. Está acontecendo isso na Justiça Eleitoral. É tanto que os partidos estão gastando uma nota com bancadas de advogados exatamente para a defesa. Então, esse pedido para suspender candidatura, suspender registro e tal, isso mostra que a Justiça Eleitoral tem um peso forte. Mas, por outro lado, politicamente, existe um movimento de tentativa de ir para o segundo turno com Marçal, que é uma crença ali de que é mais fácil derrotá-lo no segundo turno, pelo menos é o que indicam as pesquisas eleitorais. Então, é o xadrez da política se movimentando, mas que ele cresceu e já está maior do que entrou, eu não tenho nenhuma dúvida. Exatamente. Agora, Langani, esse detalhe que foi trazido pelo Zé Maria, ele é interessante aqui nesse pleito de São Paulo, porque a gente está vendo muitos embates relacionados às questões judiciais, a possíveis crimes cometidos, a envolvimentos dúbios lá no passado. Agora, as propostas mesmo, elas têm ficado em segundo plano, ou seja, atuação intensa e complexa da Justiça Eleitoral por provocação dos partidos e dos candidatos, então cada um vai tentando jogar contra o outro nesse âmbito, nesse aspecto, ao mesmo tempo em que a proposta numa eleição municipal, que é o mais importante, porque eu acho que, diferentemente de uma eleição presidencial e para governador, a proposta para o município, ela é muito real, ela é muito concreta, ela está muito próxima de todos nós. E a gente está falando de uma cidade extremamente robusta e complexa como São Paulo capital. Então aqui, principalmente, que a gente deveria estar ouvindo proposta. E isso não está acontecendo com tanta frequência quanto os processos judiciais. Perfeito, Evandro. Muito ruim isso, porque a eleição municipal ela tem uma característica de não ser tão ideológica, de ser ali propostas muito concretas. A população, ela está muito próxima do problema, ela está muito próxima do prefeito. E, infelizmente, tudo que a gente não ouve são as propostas. E a eleição está sendo tomada por uma batalha judicial, né, como o Zé brilhantemente colocou, marcada por censura, marcada por impugnação de candidaturas e depois por cassação de candidaturas. Né? Então tem algo na democracia brasileira que está muito errada, que está muito doente, está desbalanceado. Isso não é a normalidade. De qualquer modo, talvez o único candidato que não interessa Pablo Marçal fora do jogo, talvez seja Guilherme Boulos, porque ele entende que, aliás, essa foi até uma leitura do próprio governador, que Pablo Marçal, num eventual segundo turno, seria mais fácil de derrotar, Guilherme Boulos derrotar Pablo Marçal, do que Ricardo Nunes. Por quê? Porque o atual prefeito tem baixa rejeição. Então todo mundo iria se unir ali, votar em Ricardo Nunes contra